Muitos acidentes e muitas vítimas fatais na região. Caso mais recente já foi no final da tarde de ontem. Notícias com detalhes a seguir. Tamboril. O morador do povoado Brilhante da Carnaúba, Wilson Dias, 58 anos, veio a óbito no Hospital São Camilo de Crateús, onde estava internado desde o último dia 7, para onde foi transferido, depois de sofrer queda de moto na sede do município. Tamboril. O estudante Paulo César Costa Pereira, 14 anos, foi sepultado no cemitério local. Está sendo investigado um possível espancamento. Nova Russas. Uma ossada humana foi encontrada no povoado Saquinho, próximo à Lagoa de São Pedro. O corpo decomposto foi identificado como sendo de José Saraiva, que não era visto na vizinhança há vários dias. Varjota. No final da tarde de ontem, o corpo de Marcos Flávio Macedo Ramos Filho, 31 anos, foi encontrado sem vida na sua residência onde morava nessa cidade. Não tinha sinais de violência, levando a crer ter sido morte natural. Ararendá. A aposentada Francisca Bezerra Ponciano, 74 anos, morreu ao ser atropelada por uma moto conduzida por Antônio Rodrigues, que colheu a vítima quando atravessava a pista, distante 4 quilômetros da sede, sentido Livramento. O condutor do veículo atropelador foi socorrido e hospitalizado e está sob cuidados médicos. Nova Russas. A colisão entre duas motos deixou Luiz Augusto Oliveira Bastins, 28 anos, sem vida, e duas menores das iniciais DSM e ESM feridas. Aconteceu no cruzamento das ruas Bartolomeu Araújo com Napoleão Moura. Crateús. O aposentado Antônio Alexandre Costa, 67 anos, morreu vítima de queda de moto no povoado Jericó, depois de perder o controle da motocicleta que conduzia, vindo a óbito no local. Aconteceu no final da tarde já de ontem, ao bater num pé de juazeiro. Ipaporanga. Dia 3 passado, o morador do povoado Piedade, Jardel Oliveira, 24 anos, matou com 4 facadas seu desafeto Francisco Dione, 30 anos, em frente ao bar do Valmir, em Várzea do Boi. Dia 5 se apresentou, sendo liberado em seguida por não existir mais flagrante, e agora foi preso por ter sua prisão decretada pela Justiça. Crateús. Na noite de sábado 23, o capitão Vilar, PM, comandante do policiamento raio dessa cidade, sofreu acidente de trânsito na BR-222 entre as cidades cearenses Irauçuba e Forquilha. Se aproximava do povoado Patos quando perdeu o controle do carro REV4 que conduzia, chegando a capotar, caindo no aterro. Está sob cuidados médicos. Ipueiras. A colisão frontal entre duas motocicletas na manhã do sábado 23 em São José deixou o agricultor Antônio Avilásio Gonçalves, 39 anos, sem vida. Era o condutor de uma das motos envolvidas e morreu a caminho do hospital. Já o ajudante de carga, Francisco Gleberson Martins da Silva, que amanhã vai completar 19 anos, ficou em estado grave e, até quando se soube, continua hospitalizado. Tamboril. 3 acidentes no mesmo lugar, 4 vítimas, 2 fatais. Fato aconteceu às 22 horas de sábado 23,
na saída dessa cidade para o distrito Sucesso e Crateús, quando duas motos trafegavam no mesmo sentido, com uma batendo na traseira da outra, deixando 2 dos 3 ocupantes sem vida. Vieram a óbito no local o cabeleireiro João Paulo Mesquita, 30 anos, que não é o João Paulo de Crateús, que por coincidência tem o mesmo nome e exerce a mesma profissão, e o pescador Raimundo Nonato Nunes da Silva, 27 anos, conhecido como Raimundo da Irene. O terceiro, identificado como Zé Gonzaga, sobreviveu e está sob cuidados médicos. Após a fatalidade, corpos e veículos ficaram jogados no meio da pista, favorecendo mais acidentes, coisa que aconteceu em seguida. Minutos depois, 3 motos passaram em alta velocidade, quase passando por cima das vítimas e motos caídas. O garupeiro de uma delas caiu depois de uma desandada do condutor, sofrendo ferimentos leves. Em seguida, um carro também muito veloz passou por cima de 2 das motos que estavam no chão, bombeando um pouco, mas conseguindo seguir em frente. Foi o tempo que a polícia chegou e interditou a passagem até a chegada do rabecão, que removeu os corpos quase 2 da manhã do dia seguinte. Antes disso, dentre os vários veículos impedidos de prosseguir viagem devido ao bloqueio, num deles estava a cantora Gil Bebê, que vinha de Santa Quitéria para um show em Crateús, com sua participação prevista para começar 1 hora e só prosseguiu depois que a via foi liberada. As 3 motos que passaram em alta velocidade não foram localizadas, mas o condutor do carro, que também passou veloz e passou por cima de 2 motos, sim, sendo preso depois no centro de Tamboril. Quem também ficou impossibilitado de prosseguir viagem por um bom momento foi a Aviação Princesa, que transportava passageiros de Crateús para a capital cearense. O horário dela atrasou e muito. São Benedito. O morador do povoado Lapa, Evandro Mariano, 47 anos, morreu ao ser atropelado por uma Scania na CE 187 entre essa cidade e Ibiapina. O condutor do veículo atropelador foi Francisco Jová Silva Nogueira, 47 anos, que ficou no local até a chegada da polícia. Alô para inscritos: Francisco Gomes da Silva, do povoado São Raimundo, Novo Oriente, e Ricardo Neto, do assentamento Xavier Crateús, os 2 em Teresina. Wilson Marques, no Rio de Janeiro. Wellesley, do Assis Crateús, em Fortaleza. Renato Elias, no Arvoredo Crateús. Antônio Almeida Mendes, em Ararendá, Ceará. Mateus Henrique Queiroz, na Rua Frei Vidal da Penha, Crateús. Clênia Nascimento, em João Pessoa, Paraíba. Priscila Neves, do Distrito Assis Crateús, em São Paulo. José Adriano da Costa, em São Paulo. Josiel Freitas, na Cacimba do Meio, vizinho a Irapuá, Crateús. Josélia Cátia, em Crateús. Conceição Ribeiro, em São Paulo. Maria Jacinto e o Antônio Jacinto, na Rua João Ribeiro Lima, Crateús. Erivan Batista, em Quixeramobim, Ceará. Carlos Roberto, no bairro Ponte Preta, Crateús. Regina Andrade, em Ararendá, Ceará. Paulo Ferreira, em Lindóia, São Paulo. José Benício de Medeiros, em Brasília. O casal Clélia e Márcio Pinheiro e o filho Miqueza, em Santo Amaro, São Paulo. O Roberto Nunes, Dona Chica, Dona Saúde, Dona Deuselina,
eles são do São Francisco, conhecido como Riacho Seco, Novo Oriente, todos em Teresina, de onde cumprimentam Dona Toinha e seu Antônio Véi no Riacho Seco, Laeste Severo Loyola, do distrito Montenegro Crateús, em Pindamonhangaba, São Paulo, Helder Costa, em São José dos Campos, São Paulo, Antônio Brito, em Mombasa, Ceará, Raimundo Silva, do Conjunto São José Crateús, Maria Silva, em São Paulo, Amaral Melo Maromba, em Itu, São Paulo, Neide Osório Mairinque Santos, em Betim, Minas Gerais, Rafael Bezerra, em Magé, Rio de Janeiro, Edson Costa, de Crateús, em Mogi das Cruzes, São Paulo, Ademar Vieira de Souza, de Crateús, em Calcaia, Ceará, Emiliano Almeida Macedo, de Crateús, em Fortaleza, Isaac Vitor e Simone e Dinho Almeida, em São Paulo, Rafael Martins, do bairro Cajás, Crateús, em Fortaleza, Toninho Menezes, do povoado Buritizinho, Crateús, em São Paulo, Márcio Alves, do distrito Assis, Crateús, em São Paulo, Vanusa Pereira, no assentamento São José, Crateús, e Wilson Vieira Correia, no bairro Venâncios, Crateús. No próximo vídeo tem mais alô, não percam!